Na última sexta-feira, dia 1º de maio, o governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, trouxe uma declaração um tanto quanto polêmica, falando que no seu governo acabará com as proibições de crianças efetuando trabalhos e cita até mesmo os Estados Unidos como exemplo para dizer que as crianças de lá, já ainda jovens, trabalham jogando jornais nas casas e ganhando uns trocadinhos por isso. Quando nós vimos este ponto natural e essa fala de um governador de estado e um pré-candidato à presidência da República, que posteriormente também agrega as questões de que o homem precisa contribuir mais dentro da Previdência para que ele possa se aposentar, ou seja, trabalhar mais até chegar a um certo ponto que se aposentar, porque os 65 anos não é suficiente, o indivíduo aguenta, suporta trabalhar mais um pouquinho do que isso. Mas voltando à questão da criança e à questão do trabalho. Isso me causa um espanto e um enojamento constante. Porque quando nós percebemos a natureza da nossa sociedade, o único caminho para que o filho de um pobre, uma pessoa que está à margem da sociedade, uma pessoa que está em uma comunidade mais carente, mais humilde, tem o estudo como único ponto de natureza rebelde. Porque somente através do estudo ele consegue ter pensamento crítico e conhecimento suficiente para sair da situação em que ele vive na atualidade. É somente através do estudo que ele pode gerar e desenvolver-se dentro de uma dignidade alimentar, familiar e social. É através dessas narrativas que nós somos paulatinamente introduzidos dentro de um pensamento que rechaça o ser humano. Ora, somos obrigados a perceber, e desde muito jovem nós somos obrigados a crescer, principalmente as pessoas mais humildes, a trabalhar e a estudar simultaneamente. Mas o interessante é que, naturalmente, Romeu Zema, os filhos de Romeu Zema, os netos de Romeu Zema, não terá sobre si a carga de simultaneamente trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Muitos são jovens dentro da escola pública que dormem nas salas de aula porque são obrigados a trabalhar em serviços insalubres, como garçons, mecânicos, etc. Isso não enobrece ninguém. Quando se percebe que suas notas caem, e quando se percebe que isso afeta instantaneamente a sua vida acadêmica. Os filhos da classe elitista jamais participarão disso, porque eles têm casa, têm conforto, têm estabilidade, têm um local adequado para estudar, têm um ambiente gostoso para fazer suas atividades e tempo suficiente para isso. Enquanto aqueles que não têm, aqueles que são obrigados a trabalhar para se sustentar sua família, naturalmente vivem com 20 passos atrás. Não tem as mesmas 24 horas, não tem a mesma sorte, não tem o mesmo destino. E aqui eu não estou falando de mérito, eu estou falando de realidade. A realidade na qual todos nós estamos inseridos. Na grande maioria, uma classe pobre, média baixa e assim por diante. Eu percebo hoje que, claro, não é somente o estudo que transforma o indivíduo e pode fazer com que ele alcance o sucesso, mas é através desses pontos que nós possamos encontrar mecanismos para fazer com que o menino, a criança, desenvolva-se ao seu ponto, para desenvolver algo que gosta e isso naturalmente poder gerar algum lucro para si. E claro, ele poder crescer simultaneamente depois disso. Quando se percebe esse cenário, naturalmente, nós olhamos com um olhar mais brando e nós percebemos a natureza das coisas. Talvez o nobre governador não tenha noção daquilo que falara. Naturalmente, posteriormente, ele retrata-se dizendo que não crianças, mas adolescentes. Ora, parece que o nobre candidato à presidência da República ignora ou desconhece a lei do jovem aprendiz, instituída por Fernando Henrique Cardoso ainda no ano de 2000, onde estabelece que o jovem de 14 a 24 anos tem direito a trabalhar dentro de uma lei que o protege, leis trabalhistas que o fomentam, leis que dão seguridade de vida para eles.
para que eles não sejam explorados de forma horrenda, que é o que acontece das muitas vezes que vemos por aí. Se o jovem quer trabalhar, naturalmente ele pode trabalhar hoje devido a esses mecanismos. No entanto, ele precisa estar matriculado na escola, precisa fazer suas atividades e ter tempo para isso. Não pode ultrapassar a sua carga horária, porque você tem que verificar claramente a hora de tudo.